Bom, então vamos lá, questão 22 da prova rosa do Enem 2022 de linguagens. A gente tem aqui dois textos, um em forma de imagem, que é essa imagem da obra In Absentia, e a segunda que fala sobre o termo ready-made, que foi criado pelo Marcel Duchamp. Basicamente, a relação entre o texto 1, que é a imagem, e o texto 2 está relacionado à obra em absentia fazer justamente a primeira obra criada pelo Marcel, que foi justamente um banquinho usando uma roda de bicicleta. O ready-made era uma forma de designar um tipo de objeto que ele inventava usando vários artigos do cotidiano para produzir um novo objeto que seria exposto numa galeria de arte. Então, aqui demonstrando isso nas opções, a gente tem uma clara crítica do Marcel ao sistema de arte atual, e as obras se relacionam de forma a desmistificar os valores estéticos estabelecidos, ou seja, a resposta correta é a letra C. Vamos lá então, questão 23 da prova rosa do Enem 2022. O texto ele fala um pouco sobre a revolução musical que acontece em Recife, capital de Pernambuco, ali no final do século da década de 90 até os dias atuais, e fala muito também sobre a importância aí do Chico Science com a mistura que ele fazia nas suas músicas com batidas de hip hop, guitarras de rock, elementos eletrônicos e o seu sotaque recifense. E aí a pergunta da questão é como ele foi fundamental para a renovação da música pernambucana. Ele foi, e esse fato se deu justamente por essa mistura de diferentes estilos, de diferentes referências culturais, de diversas origens, que criou uma nova combinação estética. Portanto, a resposta correta é a letra E. Bom, vamos lá então, questão número 24 da prova rosa do Enem 2022. O texto ele fala sobre a vida perfeita em redes sociais que muitos influencers parecem ter e como isso pode estar afetando a saúde mental das pessoas. Bom, segundo o texto, existe um novo conceito social, um novo fenômeno social aí sendo criado, que é a positividade tóxica. Ou seja, eles aparentam estar tanto felizes que eles acabam prejudicando as outras pessoas que aparentemente não conseguem atingir aquele nível de felicidade. Então, a pergunta da questão é a seguinte: associado ao ideário de uma vida perfeita, a positividade tóxica mencionada no texto é um fenômeno social recente, que se constitui com base em representações estereotipadas e superficiais de felicidade. O gabarito é a letra A. Por quê? Porque eles aparentam estar felizes com base num estereótipo de uma vida que está sempre tudo bem, está sempre tudo certo, quando na verdade é só aquilo que aparece nas redes sociais. Por fora, todas as infelicidades, o estresse fica de fora e não aparece, eles não divulgam. Questão número 25 da prova rosa do Enem 2022. Então vamos lá, ela é composta por uma imagem e um texto. A imagem é essa aí da obra de Laocoonte, do El Greco, e o texto ele realmente se refere à obra, ele explica o que está acontecendo na obra. Bom, a pergunta é: como a obra maneirista se distingue? Se a gente analisar bem friamente a imagem, a gente consegue ver que as figuras humanas elas são completamente distorcidas. A gente pode ver o rosto, ele mal aparece, parecem traços mal feitos, mas na verdade é uma distorção da figura humana. Portanto, a obra maneirista, isso é uma característica dela, e por isso o gabarito é a letra B, distorção ao representar a figura humana.
Vamos lá então, questão número 26 da prova rosa do Enem 2022. A gente tem também mais uma vez aí dois textos. O primeiro é uma obra de arte e a segunda é um texto explicando o que seria arte minimalista, que é justamente o movimento do qual essa obra do primeiro texto, dessa imagem, faz parte. A pergunta da questão é: de acordo com os textos 1 e 2, compreende-se que a obra minimalista é uma... Bom, analisando o que o texto 2 fala e a obra em si, na imagem do texto 1, a gente pode identificar que a obra minimalista é uma combinação de formas sintéticas, ou seja, de formas pré-produzidas, pré-fabricados industrialmente, que se organizam de uma forma no espaço para formar uma obra de arte. Dessa forma, o gabarito então seria a letra E, combinação de formas sintéticas no espaço utilizado. Questão número 27 da prova rosa do Enem 2022. Bom, essa questão ela é resolvida de forma bem simples, porque tem um detalhezinho no texto que é chave para a resolução da questão. Basicamente, o texto fala um pouco sobre como a internet e as mídias sociais estão impactando na forma de fazer arte atualmente. E a pergunta é: segundo os autores citados no texto, a expansão de possibilidades no campo das manifestações artísticas promovidas pela internet pode impor em risco o... Então, basicamente, a fala do autor Léo Cunha, quando ele fala: afinal, é imensa a capacidade de reprodução, multiplicação e compartilhamento das obras artísticas culturais. Ao mesmo tempo, ganham dimensão os dilemas envolvidos com a questão da autoria, dos direitos autorais, da reprodução e intervenção não autorizadas, entre outras questões. Nessa frase, você já consegue aí concluir que ele está falando sobre a proteção da obra, sobre a proteção dos direitos autorais, sobre a intervenção não autorizada, a reprodução, sem dar os créditos para o autor. Então, a gente pode concluir aí, baseado nisso, que a alternativa correta é a letra C, proteção da produção estética. Questão número 28 da prova rosa do Enem 2022. A questão traz um texto que fala sobre o surgimento de novas técnicas, suas implicações, o que ela tenta mudar, os impactos que ela procura causar e também as dificuldades que ela tem ao surgir, a ser implementada e a se expandir aí por toda a sociedade. A pergunta da questão 28 é: o texto revela que quando a sociedade promove o desenvolvimento de uma nova técnica, o que mais impacta seus usuários é... Então, como eu falei, aí tem uma dificuldade ali na implementação daquela nova técnica, da sociedade conseguir recepcionar aquela nova linguagem, aquela nova forma de fazer alguma coisa. Portanto, o maior impacto aos usuários da nova técnica é a letra A, dificuldade na apropriação da nova linguagem. Questão número 29 da prova rosa do Enem 2022. A questão traz um diálogo onde parecem haver dois personagens, onde um deles tenta ali corrigir no início aqui da conversa o outro com base na norma culta da língua portuguesa. O outro começa a fazer piadas ou a se referir de forma errada à norma técnica. A pergunta dessa questão é: nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado em razão do... Então, basicamente, como a gente pode ver, não era uma conversa que precisava que o personagem falasse formalmente e corrigisse o outro.
Era uma conversa provavelmente informal, entre amigos, entre conhecidos, entre pessoas que simplesmente se encontraram na rua. Com isso, a gente pode concluir aí que o uso da norma padrão ele se torna inadequado por conta do contexto da comunicação em que a conversa se dá, por não ser um contexto formal, não haver necessidade de se falar necessariamente formalmente. Portanto, o gabarito da questão, letra B. Vamos lá, questão 30 do Enem 2022, a prova rosa, o texto de título Urgência Emocional. Ele fala um pouco ali sobre amor, sobre o status, sobre as palavras que se relacionam com amor, sobre o imediatismo da sociedade atual, sobre a falta de paciência. E ele é um texto ali marcado pela ausência de formalidade, justamente por essa tentativa de se aproximar ali do leitor, de usar uma linguagem bem básica para se aproximar bastante do leitor. A pergunta é a seguinte: nesse texto de opinião, as marcas linguísticas revelam uma situação distensa e de pouca formalidade, o que se evidencia pelo... Como eu falei, o texto ele tenta ali se conectar bastante com o leitor. Ele utiliza de diversas figuras de linguagem para poder se aproximar bastante ali do leitor fazer. E uma delas é o emprego de metáforas. Assim como está bem exemplificado aqui na letra E, a vida engata uma primeira e sai em disparada. É no sentido figurativo, uma metáfora ali com um carro que engata a primeira marcha e acelera. Portanto, o gabarito da questão, a ausência de formalidade, é evidenciada pelo emprego de metáforas. Letra E. Vamos lá então, questão 31 da prova rosa do Enem 2022, o texto complexo de falar difícil. Nele o autor faz algumas comparações referente a uma pessoa que fala difícil numa situação cotidiana de comprar pão, e ele tece críticas aí a essas pessoas serem consideradas mais inteligentes, enquanto fazer o simples, falar simples em algumas situações é muito melhor, é muito mais inteligente do que falar difícil. Ok, a pergunta da questão é: nesse artigo de opinião, ao fazer uso de uma fala rebuscada no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de... Bom, como eu falei, ele tece uma crítica a você usar uma linguagem difícil numa situação banal ali de comprar pão, uma situação cotidiana, só para parecer mais inteligente. Porque ser inteligente realmente é saber a hora certa de usar a linguagem correta. Num tribunal, é claro que você vai usar o juridiquês, é claro que você vai falar mais difícil. Porém, numa situação de comprar pão de um vizinho que você encontra na rua, não tem necessidade. Você pode ser até mal compreendido por estar usando palavras difíceis. Então, o gabarito dessa questão seria a letra E, a adequação da linguagem à situação de comunicação. Questão 32 da prova rosa do Enem 2022, mais uma questão composta por uma imagem e um texto. A imagem faz referência aí, a um anúncio, da 14ª Feira de Adoção de Cães e Gatos, enquanto a segunda é um texto que fala aí sobre um cão que vivia na rua e sumiu um dia, foi procurado pela cidade inteira, a cidade tinha muito carinho com ele e ele nunca foi encontrado. Bom, os textos se relacionam justamente por abordar a temática de animais de rua, porém, eles, de certa forma, problematizam a necessidade de adoção de animais. Enquanto o primeiro, ele fala aí sobre, anuncia uma feira de adoção, ele parece dizer que os animais têm que ser adotados. Enquanto o segundo, ele mostra ali um cão que vivia livremente nas ruas da cidade, sabia diferenciar a pessoa que ia fazer mal ou bem, e mesmo assim viveu bem a sua vida toda e tinha muito carinho também das pessoas dessa cidade. Portanto, a alternativa correta seria a letra A, problematiza a necessidade de adoção de animais sem lar.
Questão 33 da prova rosa do Enem 2022. Basicamente um texto que fala ali sobre o jogo cara a cara e sobre como ele está sendo alterado aí por uma designer polonesa, que ela está produzindo um novo jogo que, em vez de trazer os personagens característicos do cara a cara, que eram personagens fictícios e genéricos, traz na verdade 28 mulheres que representam diversas profissões, nacionalidades e idades, como a Frida Kahlo, a ativista Malala e a astronauta Valentina Tereshkova. Na pergunta da questão, a gente fala: ao divulgar a adaptação do jogo para questões relativas a ações e habilidades de mulheres notáveis, o texto busca. Então, como o texto ele altera o jogo de forma a trazer ali um aspecto mais cultural, um conhecimento útil ali para a pessoa que está jogando, o jogo claramente com essa mudança está contribuindo mais para a formação cidadã dos jogadores. Eles conhecerem essas mulheres melhora a sua formação de cidadã. Portanto, o gabarito é a letra A. Questão 34 da prova rosa do Enem 2022. Bom, basicamente nessa questão ela traz aí um pôster que com as frases arrependimento, a imagem de uma mulher com as mãos em sua face e ainda a frase causar um acidente é algo que você leva para o resto da vida. Não beba se for dirigir. A pergunta da questão é: para convencer o público-alvo sobre a necessidade de um trânsito mais seguro, essa peça publicitária apela para... Bom, claramente, os elementos textuais aí da palavra arrependimento, a frase de que causar um acidente é algo que você leva para o resto da vida, e a imagem da mulher ali com as mãos na face, parecendo estar arrependida, se lamentando, traz claramente... tenta demonstrar o sentimento de culpa que o condutor que provoca esses acidentes acaba sentindo, de acordo com a peça publicitária, para o resto da vida. Portanto, o gabarito é a letra A, sentimento de culpa provocado no condutor causador de acidentes. Questão 35 da prova rosa do Enem 2022. A questão traz um poema chamado Assentamento e a sua pergunta é justamente a seguinte: nesse texto predomina a função poética da linguagem, entretanto a função emotiva pode ser identificada no verso. E aí tem as opções aqui do verso que a gente pode marcar. Bom, a função poética da linguagem é aquela que aparece, é a característica dos poemas, os versos, as estrofes, as rimas, enquanto a função emotiva, ela traz ali uma conexão do eu lírico com algum contexto emocional que pode ter na frase. Analisando as alternativas, a gente chega à conclusão que o verso "A cidade não mora mais em mim" é justamente esse verso ali que traz uma conexão emotiva, a conexão entre o autor, o eu lírico e a sua cidade. Portanto, o gabarito é a letra C. Questão 36 da prova rosa do Enem 2022. Essa questão ela traz uma imagem de uma mulher com os dizeres mulher ao volante, a palavra perigo constante riscada e tem estrada para andar. Enquanto na outra, a imagem de um homem com uma lágrima desenhada, a frase os homens, o não, riscado e choram. Ou seja, os homens choram e mulher ao volante tem estrada para andar. Claramente, essas imagens em questão, elas justamente tentam romper com os estereótipos e com os dizeres populares, que os homens não choram, que mulher ao volante é um perigo constante. Ela rompe com isso, muda a frase e faz uma crítica a esses estereótipos. Portanto, a gente pode ver no gabarito que a articulação entre os elementos verbais e os não verbais do texto tem como propósito desencadear justamente
a revisão de representações estereotipadas de gênero. Portanto, gabarito letra B. Questão 37 da prova rosa do Enem 2022. O texto intitulado de As Línguas Silenciadas do Brasil fala sobre a língua dos Pataxós, o Patixorã, que foi extinta durante algum tempo e que um professor, que era dessa etnia, estudou a fundo a história da sua tribo para conseguir reintegrar a língua, né? E ele descobriu que a língua tinha sido abandonada para escapar da perseguição dos portugueses, dos colonizadores. A pergunta da questão é: o movimento de recuperação da língua assume um caráter identitário peculiar, na medida em que, os Pataxós, eles abandonaram a sua língua de uma forma de resistir, ou seja, eles abdicaram de sua língua para poder continuar, que a sua tribo continuasse existindo. Então, esse ato, ele conjuga o ato de resistência étnica dessa tribo à preservação da memória cultural. Portanto, gabarito, letra B.